Olá, como estamos? Com um pouco de tristeza que a gente entra na live hoje. Eu não sei quem acabou de receber a notícia, mas o nosso grande ator Paulo José faleceu. Infelizmente, essa notícia acabou de ser noticiada. Os noticiários, os jornais acabaram de publicar, o G1, a Globo. Então, infelizmente, né, a gente adentra essa live com uma notícia um pouco triste, que é a questão do Paulo José ter acabado de falecer. Eu vou começar aqui convidando o Diego Freitas para entrar. Com certeza ele também vai querer prestar homenagem a esse nosso grande nome do cinema, da dramaturgia, da TV brasileira. Opa, Diego, tudo bem? Ainda mais para falar de um filme tão lindo quanto A Volta para Casa, com o grande Lima Duarte, que também é um baluarte da nossa dramaturgia. Não sei se você ouviu, mas a gente começou a live. Eu, infelizmente, preciso noticiar, né, o fato de que Paulo José acabou de falecer, ou pelo menos acabaram de noticiar o fato. Pode, não sei exatamente o momento, mas a notícia veio há 4 minutos atrás. Então, como Lima Duarte também é um baluarte, graças a Deus, na ativa, e que a gente tem a sorte de poder daqui a pouco já debater nesse filme maravilhoso que está aqui no Cine Jardim, no sexto Cine Jardim, vou aproveitar e já passar a palavra para ti, para você poder se apresentar um pouco. Daqui a pouco a gente fala sobre a importância desses nossos grandes nomes da dramaturgia brasileira, como Lima Duarte, até podemos também falar sobre a importância da memória no Brasil, como, por exemplo, acabei de mencionar o Paulo José, né? Se você pudesse apresentar um pouco para o público, e daqui a pouco a gente também fala um pouco sobre seus filmes, mas vamos começar com A Volta para Casa, se apresentar e falar um pouco como é que foi. O projeto te encontrou ou você que encontrou o projeto? Até porque o roteiro é de um ator que já colaborava contigo, né? Então, eu Exato. acho que está muito ali já em família. Sim, bom, o Paulo José não tem palavras, né? É Uhum. um patrimônio do nosso cinema e teatro e TV. Então, assim, eu acompanho um pouco de perto, que é a Kika, que é a esposa dele, é a figurinista do longa que a gente está fazendo agora. Então, enfim. Mas ele tá deixando um legado imenso, Uhum. incrível e que tá aí para sempre, né? Com Sobre o certeza. Sobre a volta para casa, o projeto nasceu. Eu sou o Diego Freitas, eu sou o diretor e roteirista do A Volta para Casa. O projeto ele nasceu de uma ideia original do Guilherme Ródio, que é um dos atores do filme, que faz o Anselmo, que é o jardineiro. Um belo dia ele me contou uma ideia que ele teve e eu achei muito interessante. Eu achei que poderia dar um filme muito bom. E aí eu chamei um amigo meu, Uhum. que é o Diego Olivares, e a gente roteirizou esse filme juntos. E, e a gente teve a audácia de convidar o Lima Duarte para fazer o filme. E o mais incrível é que ele topou fazer o filme, então foi o mais inesperado. E aí a gente fez esse filme, a gente rodou ele em 2018, eu acho, a Uhum. filmagem, a gente finalizou em 2019, 20, uma coisa assim. E tá aí, é um filme que eu me orgulho muito, foi um filme muito que fez uma carreira muito bonita em festivais, inclusive agora no Cine Jardim. Então, muitas pessoas tiveram acesso. E é isso que a gente quer, né? A gente quer mostrar o filme para as pessoas e ter plataformas para Uhum. exibir o filme é sempre uma alegria. Eu mesmo devo dizer aqui de maneira completamente parcial, mas não tem problema, porque eu não estou no júri, sou o mediador do debate, que eu mesmo premiei o filme de vocês. Eu estava no júri do Cine Ceará no ano Olha, passado. que legal. Muito Então obrigado. eu. Opa, que isso! Nosso júri deu melhor direção unânime para você, Ah, porque obrigado. realmente é um filme. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, sobre essas características estéticas. Eu acho também sobre alguns anseios que, mesmo com um roteiro que vem de uma parceria de longa data, né? Porque você já tinha um filme bastante premiado, por exemplo, com o mesmo ator, que é o Sal, e que eu acho que já era uma parceria que trazia muito essa estética, essa vontade. Vou daqui a pouco entrar um pouquinho mais nessas questões, mas ao mesmo tempo você tem um rigor estético que eu acho que chegou nesse filme de uma maneira nova. Eu vou começar, inclusive, fazendo essa pergunta, porque para além de você ter uma precisão de quadro muito grande em todos os seus filmes,
e eu geralmente ali, ou aqui, acolá, encontrar algumas coisas que eu acho que você se esmera para ser aquele plano, ou para ser aquele movimento de câmera. Até falando do próprio Sal, quando você... Não quero dar spoilers aqui para as pessoas podem ficar um pouco chocadas com o tema do Sal quando elas verem o Sal. É melhor não saber nada sobre o Sal. É O Sal verdade. está na internet, procurem no Google, mas vocês vão ficar chocadas de saber que são fatos reais. Isso eu acho que é até razoável dizer, não acho que é um spoiler necessariamente, apesar de dizer no final só, na última cartela. Não sei se o próprio diretor considera spoiler. Pode também morder minha língua aqui, por favor. Mas Ah, eu mas digo pode isso falar, para o que filme as... já tem um tempo, já, acho que pode. eu digo isso para as pessoas ficarem, talvez, não é preparadas, mas eu acho que atiçadas de uma maneira inversa, né? E aí tem aquela cena em que os personagens vão caindo e a câmera acompanha eles na trepidação da queda. Então você sempre tem um esmero. Mas eu vou dizer uma coisa contrária a tudo que eu acabei de dizer. A Volta para Casa é um filme bonito esteticamente, com alguns planos muito inspirados, como o do ventilador que empurra a bexiga, o balão de festa que está voando ali com hélio, e o ventilador ele não estoura o balão, ele só empurra o balão. Eu acho aquilo extremamente poético, mas ao mesmo tempo é o seu filme esteticamente mais, digo, effortless. Ele parece que não precisou ser tão pré-concebido em termos de precisão ou rigor para ser bonito. Enquanto que eu acho que os seus outros tinham uma matemática mais calculada. Pode ser uma impressão minha. Reitero a pergunta para ti. Como foi isso? Como é para você? Como É você difícil vê? responder agora. No seu processo criativo, claro. Por Olha, eu favor, não posso falar, precisa o falar por mim. Sal e A Volta para Casa, esses são os dois filmes que você está se referindo, eles foram filmes opostos em termos de processo. Curioso. Porque o Hum. Sal foi um filme feito totalmente independente, um filme feito com R$ 2.000, basicamente a gente tinha uma equipe de três ou Uhum. quatro pessoas. Então, o Uhum. Sal, ele tinha uma certa limitação técnica de Uhum. tudo, a gente tinha pouquíssimo recurso. E também ele tinha uma limitação em termos espaciais, é um filme que se passa em um local, com só dois atores conversando. Então, para ele ficar Uhum. chato, é um segundo, né? Ele tinha muito potencial de ser um filme enfadonho. Então, acho que a procura no Sal foi de tentar deixar esse filme o mais interessante possível, dividindo ele em Uhum. blocos, e cada bloco narrativo meio que tem uma pegada, quando a gente quebra o eixo, quando não pega, essa coisa da briga. Uhum. São todas algumas trucagens, eu acho que para deixá-lo mais deixar interessante e tal. Então, mas foi um filme que, por incrível que pareça, eu era bem inexperiente quando eu fiz o Sal, né? Foi um filme que eu rodei em 2016. Então, eu não tinha, foi muito no instinto aquele filme, mais o instinto do que qualquer outra coisa, do que qualquer preparação. Uhum. A Volta para Casa, eu rodei depois de ter rodado o meu primeiro longa, que é O Segredo de Davi. Então foi Que um eu já filme, já vou trazer ele pro debate, pode deixar. então foi um filme que eu já tinha muito mais preparo, Uhum. tudo, né? Então foi um filme que a gente planejou cada detalhe. A Volta para Eu Casa, todos imagino. os planos eles foram desenhados antes, no sentido de a gente sabia exatamente o que a gente estava fazendo. A gente planejou o filme, eu junto com o Uhum. fotógrafo e o diretor de arte. E, por exemplo, essa cena do balão foi totalmente, já estava escrita, a cena Sim, da Ira, sim. todas essas cenas já estavam As escritas, várias fotos no pôr do sol, que evidentemente envolve uma logística. Não é já fácil. As estavam. pessoas pensam que é tipo Instagram, né? Vai lá, vai Foi uma no loucura conseguir horizonte executar. fotográfico. Mas tem uma diferença na volta para casa, que foi a primeira vez que eu fiz algo que eu estava aberto ao novo. Por exemplo, apesar de ter uma certa rigidez, que faz parte um pouco do meu trabalho, Uhum, a gente estava numa casa de repouso real, com pessoas reais, a gente uhum, colocou o Lima lá dentro, e muito do diálogo do filme é improvisado. E isso faz com que a uhum, gente tenha que improvisar, inclusive, a decupagem. Então, a câmera se aproximava, se distanciava de acordo com o que o ambiente nos propiciava ali. Então, uhum. teve a sua. Então, esse filme ele é metade totalmente planejado e outra metade totalmente ao acaso, o que poderia acontecer naquele ambiente. Então, E foi bem legal. reitero, eu não diminuí o elogio estético à volta para cá, até porque nem posso. Eu premiei, ajudei a premiar no júri do Cine Ceará como melhor direção. O que eu quis dizer ali foi como se parecesse quase sem esforço.
pareceu natural alcançar algumas daquelas estéticas tão poderosas, né? Então, Ai, que foi bom. nesse sentido. Eu senti Conexão mesmo. muito... eu senti como se fosse realmente leve para chegar até ali. Agora, tirando isso, vamos voltar um pouco atrás. Quero primeiro abordar uma característica que eu acho que está em quase todos os seus filmes. Acho que eu vi todos, mas de uma forma ou de outra eu revi alguns hoje para a gente debater, inclusive o longa, que eu já tinha visto há algum tempo. E em curadoria, às vezes, a gente vê muito filme junto. Então, para ver separado, destacar. E é uma coisa que eu estou gostando com o Cine Jardim, para a gente poder conversar de uma maneira muito mais sistemática, né? Sistêmica. Eu estou gostando de estar fazendo uma maratona de cada um de vocês. Que É, legal. Aliás, aconselho ao público, gente. A maioria, vários dos filmes, não posso dizer a maioria, depende de realizador e realizadora, mas a maioria, grande parte, está na rede. Livre, no YouTube, no Vimeo, procurem. Ou em algumas outras plataformas, então, procurem, ou aqui no festival. Então, façam também esse exercício que é interessante. E eu gostaria primeiro de começar com uma estética que parece que, na verdade, vem do conteúdo, mas você acaba trazendo para a mise-en-scène, que é essa relação, principalmente entre os homens, que você desconstrói. Você dá camadas aparentemente X e leva para camadas bastante Y. Então a gente pensa que temos um tipo de questão e vamos tendo outras e outras e outras e outras. Você trabalha de várias maneiras isso, mas eu queria primeiro começar com esse seu anseio, já que tantos dos filmes têm. Raros têm uma questão direta desses homens com uma mulher, geralmente é com outro homem, como âncora, apesar de poder existir paralelamente, ou no Flush, com uma mulher trans. Mas pergunto, como é para você? Por que esse anseio? Você identifica? É uma questão na sua hora de criar? Como você pensa, dramaturgicamente? É interessante, porque quando você faz uma perspectiva olhando para trás, você começa a ver as Uhum, similaridades dos trabalhos. Quando eu estou fazendo, eu não tenho esse pensamento. Ah, eu vou uhum, procurar fazer uma coisa dessa, que é o que. Não, eu sou movido naturalmente a esse tipo de relacionamento, esse tipo de estresse. Talvez por eu ser homem, talvez por minhas questões. uhum. Não foi nada proposital, mas é muito doido olhar para trás e ver essa coisa. E esse realmente está certo. Quando você olha o Sal, o Flush, Uma certa Volta para recorrência. Casa. E o Segredo de Davi, mais do que todos, porque ele também é uma coisa Uhum. muito. Bom, não vou dar spoiler do filme. Mas eu te digo que o filme novo, ele é o primeiro filme protagonizado por uma mulher que eu estou fazendo. E Olha, quebra essa corrente. Mas eu não sei te explicar. Eu acho difícil avaliar meu próprio trabalho nesse ponto de vista. Eu acho mais hum, fácil isso vir de forma externa, como você está fazendo. Eu acho até mais interessante. interessante. Eu vou então trazer um outro desdobramento dessa pergunta, já que já envolve um pouquinho também a criação do roteiro e do plot, né? É Uhum. muito interessante como em A Volta para Casa parece não existir um conflito. Acho que isso fica muito bem, não é disfarçado, mas eu acho que naturalmente trabalhado nas lacunas da memória, né? Já que posso te pedir uma gentileza, Diego? A Cami Fernandes falou que seu áudio deve estar com retorno. Talvez seja por fone. Você tem um fone aí para colocar? Porque o Tem. Instagram às vezes faz isso. Mil perdões. Eu agradeço a Cami. Muito obrigado. A gente já já vai cuidar. Pode deixar. Deixa eu E analisar isso. enquanto isso, só lembrando que o sexto Cine Jardim está no próprio site do Cine Jardim. É só você botar em Cine Jardim no Google 2021 ou no link da bio do próprio festival, que os filmes estão na plataforma. Então procurem pelo filme do Diego. A Volta para Casa, que é um dos filmes mais lindos que vocês vão ver nessa sessão, mais poéticos. Eu digo a palavra poético, não como, claro, é um adjetivo. A gente pode achar muitos dos filmes que estão no festival lindos, mas esse é um filme poético como estrutura. E é muito bonito ver essa poesia. Então procurem no site do Cine Jardim e na plataforma Cardume também. Perdão, Diego, Boa. pode continuar. Só Tô enquanto aqui. estava procurando fone. Eu não sei onde eu parei agora. Me relembro. Ah, perdão. A gente estava falando sobre essa questão da relação entre os homens que você desconstrói. Ah, não, eu que ia fazer a pergunta quando a Cami pediu para cuidar do som. Me desculpa. Eu ia perguntar porque a volta para casa, justamente com esse lirismo e essa poética,
ele tem essa lacuna da memória, né, bastante lacunar, e ele não é que ele oculte, mas ele mitiga o conflito. É evidente que existem pequenos conflitos ali, mas eles não são do plot, eles são dos arquétipos sociais. A terceira idade, digamos, né, questões geracionais da pessoa que é deixada numa clínica, digamos, numa outra condição de tratamento, a família visita ou não visita. Só um primeiro momento, quanto essas pessoas se sentem solitárias, são visitadas ou não são. Não é necessariamente do plot, vai se tornando, mas é dos arquétipos sociais. Mas, muito pelo contrário, esse filme não tem um conflito aparente, ou ele não necessariamente evoca a violência como tensão. Enquanto que seus outros filmes costumam evocar a violência como tensão. Para poder desconstruir essas camadas masculinas dos personagens, você trabalha com a violência nos outros filmes. E esse filme, apesar de existir, claro, aparentemente uma violência do abandono do idoso, daqui a pouco a gente discute isso, que eu também não quero dar um spoiler do filme, mas eu vou trazer daqui a pouco um tweet, e aí assim a gente não dá um spoiler, eu vou estar lendo o tweet de uma pessoa. Você vai ver. Foi esperto para não dar spoiler. Eu pergunto para você, como foi isso, né? Aqui não há necessidade dessa violência na tensão. Como foi construir isso, mitigar nessas lacunas de memória? Se foi intencional? Se realmente foi o personagem quem pediu? Ou a sua assinatura também evoluiu? Bom, eu acho que cada filme ele é um projeto eu tô me ouvindo agora no meu som. Você tá bom meu som? Para nós está excelente. Pronto, vou tirar só esse fone aqui, senão eu vou ficar louco. Eu tô parecendo a Te câmera do entendo. sanduíche. Mas A Volta para Casa, ele é um tipo de filme que é o que eu acredito um pouco a minha diferença de curta e longa. Vamos ver se eu consigo ser claro. A Volta para Casa, para mim, é um filme de uma ideia, de uma sacada e de um personagem. O personagem, ele guia aquilo, não necessariamente de um plot que vai movimentar a história para frente, né? Um conflito muito claro, que às vezes o longa tem essa característica, né? Ou alguns curtas, né? Porque quando você dá um conflito muito claro, você começa a ter uma ideia de começo, meio e fim e tal, né? Na Volta para Casa, a gente tinha uma ideia e um personagem. Então, eu acho que o curta, geralmente, um bom curta, ele é uma sacada, ele é uma coisa menor, que não significa que é menor em termos de criatividade ou intensidade, tem que ter tudo isso, mas ele tem que ter uma sacada. E eu acho que quando a gente achou essa sacada, que é o fim do filme, que é o último plano, basicamente o meu processo foi construir para chegar naquele último plano. E eu construí achando o personagem principal, que é o Lima Duarte, que é o Plínio no filme. Então, basicamente é um trajeto para chegar ali. Então esse foi o meu pensamento estrutural desse filme, que é totalmente diferente quando eu vou pensar o longa que eu vou fazer agora, por exemplo, que é um filme mais comercial, que vai a ideia é que ele seja, então ele é mais clássico, né? Então ele tem o primeiro ato, uma ponto de virada, o segundo ato, o terceiro ato, e ele tem uma estrutura mais convencional, assim, de contação de história. O Sal, eu acho parecido. O Sal e o Flush, eles são parecidos. Eles também têm um final que tem algo a dizer ali, né? E o filme faz esse caminho reverso na construção do roteiro, da construção para esse final. E aí, se você tem final A, provavelmente essa construção tenta levar você para o B, para ser o A. Então, eu acho que eu consigo ver um pouco essa similaridade de estrutura entre os meus curtas e o longa. Talvez... Sim. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que é isso que eu consigo enxergar. Interessante. Vou desenvolver um pouco mais, até porque dentro do tensionamento dos outros trabalhos, antes do A Volta para Casa, mas existe ali uma constância, a gente consegue perceber personagens masculinos, e mais uma vez esse lugar, né, que também existe esse lugar de fala para desconstruí-lo, ainda mais nessa sociedade atual, em que existem muitas camadas também para poder trazer à tona. E eu acho até, evocando aqui um livro chamado Devassos no Paraíso, do J.S. Trevisan, em que ele fala, por exemplo, quanto o cinema novo ele se utilizou de uma tensão homoerótica para conseguir intensificar personagens masculinos, mesmo que não se
trouxesse como uma identidade, mesmo que não se trouxesse como uma declaração, era uma forma de desenvolvimento de personagem, né? Então, a gente tem isso desde Glauber Rocha, que o Terra em Transe, por exemplo, é todo isso, o Deus e o Diabo é todo isso, são personagens masculinos que têm muita tensão homoerótica velada, nunca é exposta, nunca vem à tona, e a gente vai vendo aqueles conflitos nascerem por causa dos imperativos, os impeditivos categóricos sociais. Porém, vários dos seus filmes, como você bem colocou, você vai fingir A para chegar a B. Então, muitas vezes a gente vê que a relação dessas personagens realmente não é identitária e realmente não é de sexualidade. São outras. O próprio Sal parece, assim, mais uma vez não é um spoiler, mas parece que um homem convida outro para um encontro às cegas. Ponto. E você não sabe para quê, só sabe que os dois estão de comum acordo. Existe um consentimento. Claro. Por causa do consentimento é que a coisa toda se torna esquisita, mas vejam o filme, gente, tá aí na rede. Então, eu vou estar curioso agora para esse final, né? O que é que acontece? Eis o que a gente evoca aqui, né? Você continua trazendo plot, a gente continua vendo uma tensão, um tensionamento entre personagens masculinos, estão num lugar diferenciado, numa volta para casa, mas mais uma vez eles não são o que aparentam ser. E aí eu queria trazer o tweet em que, falando sobre o Alzheimer, e é o tema principal do filme, né? Isso não é um spoiler, uma influencer colocou no tweet dela a relação dela com a mãe, que aos poucos ia mudando a forma, né, de ver as memórias, as lembranças, repetia certas coisas, ocultava outras, podia se tornar agressiva até em relação a certas coisas, principalmente quando contrariada. E aí você tem duas opções. A pessoa colocou no tweet. Isso é verídico, eu não estou falando do filme, então não é spoiler. Você tem duas opções. Ou você confronta e você nunca vai chegar a um lugar novo. Você vai querer um lugar antigo que essa pessoa não tem mais para te dar. Ou você embarca no universo dela e cria novas relações com ela. E o seu filme, ele, entre aspas, como a gente não sabe nada ainda, a gente vai ver muito dessa embarcar em novas relações. Então eu pergunto a você, o quanto foi pesquisado isso? O quanto pode ter... O roteiro próprio foi do ator, né, do Guilherme, o quanto isso pode ou não ter existido na vida real dele, eu não sei. Minha avó, por exemplo, teve Alzheimer, então eu entendo essa questão. O quanto isso trouxe de uma bagagem, mas o quanto você identificou isso se encaixando na sua forma de descascar essas personagens masculinas em outros espelhos, outros espelhamentos. Eu acho que o Guilherme ele tem uma história de família muito próxima do Alzheimer, né? E também de uma casa de repouso, da ideia de ter o seu ente querido, o seu familiar, longe de você, num lugar e tal. E como que é essa relação. Ao mesmo tempo, eu nunca tive isso, mas eu tive um pai velho, né? Meu pai já é falecido, mas quando eu nasci ele tinha 70 anos. Então, a convivência com um idoso, no caso era meu pai, que era uma pessoa completamente diferente de mim, ele nasceu em 1923, então ele era um barbeiro que veio de Pernambuco para São Paulo. Então, eu querendo ser cineasta, ele não sabia o que era isso e não entendia também. Então, quando me veio a ideia desse filme e tal, claro que eu comecei a colocar as minhas coisas e até escolher o Lima Duarte é muito meu pai, entendeu? Porque o Lima Duarte, a gente cresceu vendo esse homem na TV, então a gente tem uma relação com ele, né? Exato, então foi isso que meio que me moveu assim a fazer. E a gente fez uma pesquisa sobre o Alzheimer, sim, e a gente fez uma pesquisa principalmente dos idosos que estão nas casas de repouso, né? Como é que é isso? Como é que é essa relação? E não é legal de pesquisar porque as respostas não são as que você quer ouvir, assim. Basicamente, eles são tirados da sociedade mesmo, eles são jogados lá, eles são esquecidos e eles são tirados do caminho. E nas conversas que eu tive com o Lima e nas coisas que ele agregou para o filme, né? Ele costuma dizer que esse filme ele faz o velho, mas ele faz também a velhice. Que é essa coisa que não é boa, que não é fácil de se lidar. Então,
foi um pouco de tudo isso. E os temas do filme, por exemplo, eu fui mais para um lado artístico e metafórico e sensorial do Uhum, esquecimento do que a gente uhum, falar de um diagnóstico médico ou de algo desse tipo. Então é mais sobre aquilo, o que aquilo significa e como que a gente conseguia uhum, fazer uma reflexão com a cidade de São Paulo, que ao uhum, mesmo tempo também esquece a sua história. Também esquece que Rio Tietê era um rio que tinha peixe. Esquece que uhum. Santana era um bairro que tinha casinhas e agora só tem prédios neocoloniais, sabe? Neocoloniais não, neoclássicos, Sim, sim, sem sim. nenhum tipo de identidade arquitetônica. Então, ao mesmo tempo, esse personagem lembra dessa cidade no passado, dessa vida que ele tinha, da família que amava ele. E hoje ele vive dessas memórias, mas ainda assim, junto com o personagem do jardineiro, eles conseguiram ter um dia, um almoço gostoso e um Uhum, dia que ele saiu daquele lugar de esquecimento, que é o asilo. E esse dia vai se repetir 1000 vezes, né? Tantas vezes uhum. quantas forem possíveis, porque ele não lembra depois. Mas mesmo ele não lembrando, esse pequeno dia é importante para a vida dessas pessoas que só tem um dia. E se a gente pensar bem, a gente mesmo só tem um dia, né? Eu não tenho mais nada além do dia agora, não sei o que vai acontecer amanhã, então foi mais Uma nesse coisa, caminho. eu super entendo, uma coisa que a gente anda debatendo hoje em dia, né? Os últimos debates aqui no próprio Cine Jardim, a gente falou o quanto a pandemia mudou a nossa relação com o tempo, com o aqui, com o agora. Então, isso tudo eu acho que são novos encontros dos olhares, mesmo numa narrativa prévia ao que a gente está vendo. Mas eu acho que certos anseios já estavam ali guardadinhos. A pandemia só eclodiu com eles todos de uma vez, então eles se tornaram mais potentes às vezes. E o cinema, pelo menos, é essa catarse. Aí eu queria trabalhar isso, né? Para agora a gente falar realmente do Lima e o quanto ele agrega, né? Não temos como fugir de o quanto ele é essa presença magnética, e nem queremos fugir, queremos, por Não, favor. Aliás, só para lhe dizer, a gente está tendo aqui já o recorde nosso de audiência essa semana aqui no festival, que com bom. quase 350 pessoas lhe assistindo. Então ficamos muito felizes, agradecemos a nossa audiência aqui. Deixa eu aproveitar e falar, gente. Sigam a página do Cine Jardim, muita gente vê a live, esquece de seguir o Instagram do Cine Jardim. Sigam o Instagram do Diego Freitas, é fácil. Vocês Por vão achar favor. de imediato. Então, não deixem de segui-lo também, aproveitem. E um pedido pra gente, que já que o festival está online, assistam ao filme dele na plataforma Cardume e ou no site do Cine Jardim. Vão até lá, falem com ele o que acharam. Se tem alguém na família, se já passou por uma experiência, não é só uma visão crítica. Eu achei que, olha, aquele plongé que descia de uma forma para poder desafiar a nossa maneira de ver a vida. Não, tive uma situação na família parecida. Nossa, eu amo o Lima, idolatro, é um dos melhores papéis. Vai lá, fala com ele. Ele é acessível, gente. Vai lá no Instagram, comenta com ele que ele vai gostar. Assim a gente aproxima o online do Claro, isso é presencial. muito bom, isso é muito bom. E aí eu queria trazer para ti essa pergunta, né? Como é que foi o que o Lima trouxe para a equipe, né? Para o set de filmagem. Você próprio falou que tinham falas de improviso. Aquela no início, ele não sabe podar. Não sabe podar. Podar, tá tudo errado. Tudo errado. Aquilo é tão genial, é de uma simplicidade aquela repetição dos dois no banco da clínica. Como foi, né? O quanto você também teve diálogos para ele criar e o que ele agregou, né, ao projeto e como você convenceu ele. Isso também é ótimo. Sim, essa cena, por exemplo, foi muito curiosa, porque ela estava escrita, né? E eu sempre soube instintivamente como é que a gente ia fazer. A gente ia pegar um velhinho de lá, um residente, que a gente achava mais para fora, mais divertido. E a Uhum. direção, ele nunca atuou na vida, basicamente a direção é só essa. O que ele fala, você repete. Ele é isso? É, só isso. E ele falava e ele repetia, ele falava e ele repetia, falava e ele repetia. E aquilo ficou super legal e engraçado. E são aquelas coisas que zero planejado. Aliás, esse filme fica de homenagem a esses grandes atores que nos ajudaram, são os nossos residentes dessa casa de repouso. Inclusive, vários já foram embora. Inclusive o seu Ivair, que faz esse personagem. Mas enfim, voltando. O Lima, ele intimida, claro, porque o homem tem 90 anos de idade, eu tenho 30, eu vou falar o que pro Lima? Você começa pensando assim, eu não sei o que eu vou falar para ele. Então eu fiquei
bem intimidado no começo, mas vamos embora, com a cara e com a coragem. E aos poucos, quando ele chegou no set de verdade, vem uma magia, vem uma coisa que eu esqueci que ele era o Lima Duarte, ele era qualquer um dos atores que a gente trabalha e a gente tá tentando chegar em algo juntos. E ele começou a jogar o jogo e ele é um excelente ator, então é muito fácil trabalhar com bons atores. É assim, a gente conversa sobre a cena, sobre o subtexto daquilo e ele brilha. Eu vou falar o quê pro Lima? Então, basicamente eu falava, ó, você olha pra lá, senta aqui, é meio que isso. E deixava a magia acontecer, né? Porque eu não tinha direito de falar nada pra ele, mas sobre essas improvisações, o Lima, a gente sempre conversava da cena, a gente tinha um objetivo nessa cena. Ah, o objetivo é tal. Então, a gente colocava ele interagindo com as pessoas reais, com esse objetivo em mente, e via o que surgia. Então, o filme ele tem, sei lá, uns 60% de diálogo escrito e uns 40% de diálogo improvisado, que basicamente a improvisação era a resposta pro que as pessoas reais davam. Então, lá no meio do filme tem uma senhora que fala sobre que foi encalhada, não sei o quê. Isso ela diz, não quis ter filhos, e aí ele diz, pô, que pena, né? Ela, não, que ótimo. Exatamente, isso foi totalmente improvisado. Ela subverte, né? Ele expectativa total, né? Solidário, vitimizando, nossa, tadinha, você não teve filhos, ela. Graças a Deus. Maravilhoso, graças a Deus. Aí ele é verdade, né? Hoje em dia eu acho que eu vou concordar com a senhora. Então, esse diálogo foi totalmente improvisado, porque eu tava com fone, e ele com o microfone, e ele começou a conversar, e essa senhora começou a conversar com ele, de repente. E aí a gente foi aproximando a câmera, aproximando a câmera, aproximando a câmera. Aí no final, eu tava com a câmera na cara dela, eu falei pra eles repetirem a conversa inteira, e ela repetiu igual assim. Ou seja, uma atriz, né? Eu falei, essa mulher tá me enganando, ela é uma atriz. Mas foi muito engraçado, que a gente tava 8 horas filmando lá, e aí de repente alguém levanta a mão assim, vem cá, esse aqui não é o Lima Duarte? 8 horas depois. Porque eu acho que eles nunca iam imaginar que o Lima Duarte estaria ali, comendo. E aí foi meio que o povo se tocando, sabe? Porque foi muito engraçado. Mas foi muito legal eles se verem no filme também. A gente passou o filme lá. E foi incrível. A gente tava com a maior expectativa do que eles iam achar, né? E aí acabou o filme e todo mundo calado. Falei, gente, será que eles não gostaram? E aí, basicamente, era assim. Mas eu não apareci. Mas eu tô de costas. Eu tô fora da luz. Aí outra. Eu pensei que era um longa. Eu decepcionei todos eles. Entendeu? É uma coisa curta. Mas eles gostaram muito do filme. O lado bom, o lado lúdico é que você pode mostrar continuamente o filme, que provavelmente eles vão ter uma boa memória diferente para cada ocasião. Vão guardar no coração. Nossa, não, mas foi muito bonito, porque as pessoas no final da diária chegaram pra gente e falaram, hoje foi o melhor dia da minha vida de estar fazendo um filme. E várias falaram isso, porque imagina, chegar aquele monte de equipamento e numa casa de repouso, que eles estão ali, né? Enfim, então... E se sentirem prestigiados, né? Prestígio... E respeitados também. Até porque uma das nossas vontades, da minha vontade, era trazer o idoso como uma pessoa que tem história, que é um personagem, que não é um treco, um objeto que você joga ali, né? Que é um arquétipo, num jeito ruim, um estereótipo, na verdade. Então, essa era a ideia, sabe? Desde sempre, fazendo uma coisa super respeitosa e tal. Porque, como diz o Lima, se a gente tiver sorte, a gente vai chegar lá, né? Se a gente tiver sorte. Verdade, verdade. E até voltando um tico nessa questão, né? Você havia falado, a questão da memória, ela não é só, como você disse, um objeto do filme, né? Ela é sujeito. Ela está na linguagem, ela está na montagem. Filmes, você até brincou, né? Falando, nossa, o Lima estava lá e ninguém percebeu por 8 horas. Lembra alguns anseios, algumas investigações que vieram depois da sua, porque a sua veio antes, você fez o filme antes, mas são coisas em comum com o mundo, né? Como o Agente Duplo, que foi o representante do Chile de melhor documentário, que o Oscar, que está na Globoplay, para quem quiser ver, que é uma pessoa que não precisaria da clínica, mas é colocada lá para investigar supostos maus tratos ou abusos à terceira idade, e ele próprio, uma parte, né, daquela comunidade.
E o filme Meu Pai, né, que é o filme Nossa, que deu o Oscar para o Anthony Hopkins de melhor ator e que que é também maravilhoso. traz a questão da idade da memória para a linguagem, para a confusão da cena, É do engraçado, é lugar. que a gente acha que, não, já fizeram tudo, né? Absolutamente tudo já foi feito, filmado, montado. Aí você vê o Meu Pai, que eu achei um filme absolutamente inovador, que eu nunca tinha visto nada daquele tipo. E simplíssimo, né? Mas Uhum, cinema puro, né? Então eu verdade. fiquei muito impressionado com Meu Pai. Foi o meu filme favorito do Oscar desse ano passado. Isso é uma coisa que ressoa mesmo, né? E aí eu lhe pergunto, você percebe o quanto você insere seus objetos na linguagem? Não só a questão lacunar, eu acho que a questão lacunar ela está nos outros filmes também. O longa é bastante lacunar, né? A gente vai Uhum. tendo a memória, mas ali por causa do delírio. O sal também é lacunar, mas por causa da omissão dos fatos. Então a gente realmente não sabe o que está acontecendo. Nós não, eles sim, só não enunciam. A gente é mantido no escuro. O Flush, de uma outra maneira, a gente vai descobrindo aos poucos, só porque induz ao erro. Então, como você trabalha na hora de escrever isso? Você percebe a história como um todo e vai retirando detalhes enunciados para que eles sejam sutis, para que eles sejam subtexto? Ou você já escreve com eles de maneira lacunar, de maneira a eles não serem pronunciados assim? Olha, eu acho que a primeira coisa para mim é sempre descobrir do que eu tô falando, né? Descobrir um tema. E um Uhum, tema me guia em todas as escolhas, né? Sei lá, na volta para casa a gente estava falando de memória. O tema principal do filme é a memória. E memória é muita coisa, né? A falta da uhum, memória é uma coisa, por exemplo. Então, desde que esse tema esteja claro, o do Segredo de Davi, por exemplo, tem alguns temas que a gente trabalha, mas ele tem muito o mundo da idealização do personagem. Ele idealiza alguma coisa que não é o que é. E quando ele uhum, idealiza, tudo vira idealização. Então, o livro que ele lê sobre isso, a, a arma que ele tem é uma arma dourada, não é uma arma normal. uhum. Então, a idealização é meu tema. Enfim, cada filme tem o seu tema. E quando a gente tem o tema, eu acho que ele me guia em todo o processo criativo de escrita. E sobre essa coisa das lacunas, basicamente o que guia as lacunas é o personagem e o meu ponto de vista. Por exemplo, O Segredo de Davi é um filme que tem o ponto de vista 100% do menino protagonista, que é o Davi. Uhum, Então, a gente só vê o que ele vê. Então, as lacunas elas estão em todos os lugares do que o que ele está vendo não necessariamente é a realidade ou o que é a realidade, né? Basicamente, o que eu estou uhum, vendo só eu sei. E A Volta para Casa é a mesma coisa. A gente está vendo um filme por um ponto de vista de um personagem e ele muda esse personagem. Às vezes é o jardineiro, às vezes é o Lima, e cada um sabe algo dessa história, sabe algo desse dia. E conforme a gente vai para esse ponto de vista, a gente abre uma lacuna diferente. E essa uhum. lacuna comenta o tema do filme de uma maneira diferente. Então, Sim, eu acho que, não sei se deu para entender, mas sim, basicamente eu sim, acho sim, que é sim, isso, com é o certeza. tema e o ponto de vista. Eu acho que é isso que me guia na escrita. E a escolha de quem é o ponto de vista do filme é uma escolha muito difícil de ter, muito sensível. Porque a gente vai ver esse filme Uhum, pelos olhos de quem? Isso vai determinar toda a sim. experiência. Então, A no filme escolha de Davi, novo, o segredo o... de Davi, eu acho que é mais pronunciado, tá no título, ele é o protagonista, é um longa. Mas eu acho que você É, trabalha muito bem, de maneira bem sutil nos curtas, até porque como o longa tem muito personagem, mas como nos sim, curtas você costuma ter dois, você gosta dessa é verdade. mise-en-scène de oposição, até na volta para casa, entre aspas, são dois protagonistas, mesmo com um elenco de suporte um É pouco maior, verdade. eu acho que você consegue alternar bem ali entre os pontos de vista, mas sempre alguém guiando até a gente perceber de fato quem tinha ali o predomínio da narrativa, né? Então, acho que É isso é um pouco do verdade. truque. Não, é verdade, Sem querer justamente. aqui bancar qual era o nome daquele mago do Fantástico que ia tirar Mr. o M? truque de Mister M? Gente, a gente está Não, interpretando cinema aqui, no não é Sal. mágica, Não, não. mas no Sal, por exemplo, o filme todo é guiado pelo ponto de vista não lembro o nome, do Márcio, que é o personagem do Guilherme. Do, E a gente do só Guilherme. muda de ponto de vista Uhum. no final, quando o Guilherme não existe mais. Então, e Ó, o aí isso. spoiler, não fui Não, eu que dei. e isso revela. Você vê, a gente mudou de ponto de vista, a gente descobriu sobre o que é o filme. Porque não é isso. E Quando de você onde veio o título? e de onde veio o título. E A Volta para Casa é muito parecido.
a gente termina o filme com o ponto de vista do jardineiro sobre algo que faz você entender o que o filme queria dizer. Não sei, eu acho que 80% das pessoas entendem. Tem uns 20 que não. Mas Não, essa é isso é essa é a ótimo. mágica, essa é a mágica, essa é a brincadeira. Foi legal. Não, mas eu acho muito bonito. A Volta para Casa, independente dele ter um final em aberto ou não, independente do que as pessoas acreditam estar vendo na tela ou não, né? Qual é a verdadeira relação entre os dois personagens? Se é uma, se é outra. Não obstante, todas são válidas. Eu já ouvi coisas diferentes, eu tenho a minha própria interpretação. Se eles já se conheciam, se eles são parentes ou não, se a Eu já relação escutei foi várias também. desenvolvida. Eu acho que tudo ali encaixa, porque deixou de uma maneira tão bonita que pode ter sido de fato um funcionário que desenvolveu uma relação ali, pode ser uma outra relação que foi reconstruída, como a gente falou do tweet da menina. Então, assim, e tentar reaprender a viver com essas memórias fragilizadas, né? Então, isso é muito bonito na parte final. Só para dizer, a gente já está com 600 pessoas assistindo a live, então daqui a pouco está chegando nos 1000. Já que a gente está falando sobre entender ou não, você costuma reiterar a sua equipe. Você trabalha muito com membros reiterados, seja no elenco, a gente acabou de falar do Guilherme, que está em mais de um dos seus filmes, o Elcir também está em mais de um dos seus filmes, e é um excelente ator também, então eles têm algo a dar novo a cada filme, eles parecem pessoas completamente diferentes. Como é trabalhar, e na equipe técnica também, como é você reiterar profissionais que saibam, já que a gente está falando sobre saber ou não, né, que saibam onde você quer chegar, que sem você dizer uma palavra, ó, já sentiu, você quer a Meio que, luz não, ali, você quer o som assim. você respondeu a minha pergunta. A gente se fica mal acostumado de achar as pessoas seus parceiros de vida, né? As pessoas que você consegue ter uma troca artística grande, que tem uma relação de confiança e de amizade acima de tudo. Então, quando você acha essas pessoas, você quer ter essas pessoas do seu lado, porque o cinema é um trabalho coletivo, mais do que qualquer outra arte. Eu acho difícil uma arte que é tão coletiva quanto essa. E é muito legal ver o talento dessas pessoas e quanto que elas conseguem ser diferentes de um projeto para o outro. E então é Verdade. isso. Eu acho que, claro, eu sempre estou tentando pessoas novas, descobrir novos talentos. É uma coisa que sempre tem a minha aposta, porque é importante que a gente desenvolva pessoas para o audiovisual brasileiro, né? É importante que a gente tenha uma equipe, mais pessoas trabalhando com isso e nosso mercado melhora, e, enfim, é sempre importante. Então, eu procuro ter pessoas novas e procuro ter os meus amigos perto de mim, né? Acho que é Uhum. isso. Uma pergunta agora sobre referências, né? Porque apesar da maior parte da sua filmografia, como eu falei, evocar um pouco da tensão, um pouco mais através da violência, do trauma, não que não exista, como a gente falou na Volta para Casa, algum trauma, claro, da velhice, do abandono, a velhice, não velhice como um trauma, mas a velhice evidentemente com Alzheimer, em que a gente perde, desagrega as nossas memórias afetivas e a gente vai tendo que se reconstruir de outras formas de visão mesmo. Mas são mais thrillers do que A Volta para Casa, que é mais um Mas drama familiar, mais leve. Então eu pergunto, quais são suas referências? Por exemplo, no seu longa eu vejo inúmeras, né? Eu não quero dar spoiler também, porque o longa tá no YouTube, gente. Vocês podem ver ali no aluguel de filmes do YouTube. Vão lá, deem suporte pro cinema Tá brasileiro. no Tem para Globoplay alugar no também. YouTube. Tá no Tá no Globoplay e Globoplay no também. Telecine Play, quem tiver. Então não deixem de ver, evidente, e tragam sua opinião pro Diego no Instagram. Lembrem de seguir, já que a gente está com essa Por audiência toda. favor. Sigam o Diego no Instagram, sigam o Cine Jardim, que muita gente assiste sem seguir. Mas quais são suas referências Referências, né? no longa, por exemplo, eu vejo quando ele esmaga o rosto de alguém ali. Acabei de falar do ator. Eu me lembrei na mesma hora do Irreversível, Sim. quando o Vincent Cassel, né, faz aquela cena que É é muito, decupada é quadro muito a quadro. engraçado, é muito engraçado você falar do Irreversível nessa cena, mas ninguém lembra que essa cena tem igual no Labirinto do Fauno. É verdade. Com a Mas você garrafa sabe por também. quê? Você sabe por quê? É o que a gente estava falando sobre a volta para casa. A fofura. É A os meus filmes fofura. favoritos. Eu também. Gente, eu até hoje estou esperando me darem gente, a criatura com os olhos na mão, com o Sim, funko dela, porque eu quero. é homem pálido, não? O Homem Pálido, isso. Isso, em português é isso mesmo.
Porque eu sou apaixonado, mas eu acho que a candura nos faz esquecer o quão violento o filme é. Até Super o final, violento. extremamente violento. Nossa, Porque. eu amo esse filme. Esse filme é minha. Eu gosto de um monte de coisa. Eu comecei com suspense porque foi o gênero que me fez, enfim, gostar de cinema. Mas aí eu fui ficando mais velho, aí eu comecei a namorar, aí eu fiquei mais leve, e aí eu sempre gostei de um drama, um melodrama, eu amo melodrama. Amo de paixão, assim, Central do Brasil é um dos meus filmes favoritos, que é uma obra-prima do melodrama. Como fazer melodrama é aquele filme, entendeu? E as pessoas acham que melodrama é uma coisa ruim, não é, melodrama é só um gênero. E eu adoro, sei lá, Titanic, eu gosto de La La Land, eu gosto de Matrix, eu gosto de Cidade de Deus, só que eu gosto Mas de olha, Irreversível. que o diga Almodóvar, né? Porque o Almodóvar fez a carreira dele em cima do melodrama. Tem 1000 gêneros ali. Tem policial, Claro. tem thriller, tem romance, tem comédia, tem paródia, mas geralmente a âncora é o melodrama, É o né? Então a melodrama, gente é. E o subestima brasileiro muito. ama melodrama, né? O brasileiro em geral. Eu acho que a gente cresceu com novela, né? Então, É uma cultura das novelas, a gente quer a tragédia, a gente quer buscar isso mesmo. Eu acho que é a eu tô forma da gente fazendo, cooptar. eu tô fazendo um romance agora. Meu próximo filme é um romance, é meu primeiro romance. E assim, mas é uma tragédia, obviamente. Obviamente, as coisas não dão certo. Eu queria dar um spoiler um tempo antes, mas o que Quase todo acontece romance é tragédia. Se você vê um final é. feliz, a gente geralmente chama de comédia romântica. Exato, não, não é. Não tem chance de ter, assim, comigo. Mas então eu gosto de um monte de coisa e eu fui criado não numa cultura cinéfila, né? Eu fui criado com a TV aberta, é o que tinha na minha casa. Então os filmes da TV aberta foram os filmes que me formaram, até que eu tinha 18 anos, que eu vim para São Paulo, e aí eu fui descobrir, né, muito tudo que existia e que a TV aberta não mostra, né? Então e eu tô na busca ainda, tô descobrindo o que eu gosto e as minhas referências, é sempre uma busca constante, né? Mas eu gosto muito Mas olha, do Aronofsky. Aronofsky deve ter visto meu eu ia trabalho. perguntar, eu já vou perguntar, porque em primeiro lugar eu ia falar, né? Não subestimo totalmente a TV aberta, não. Hoje em dia ela tá pior, mas antigamente eu vi os filmes do Kurosawa na madrugada da Band. Eu nem Exatamente. acreditava O próprio naquilo. Corujão da Globo, eu vi milhões de coisas incríveis, assim. Muito, muito. O Brian De Palma passava só no Corujão da Nossa, Globo. super, Nossa, super. sim. Agora, tirando isso, eu vi um pouco dos diretores do Delírio, né? E aí eu vejo que não tem como não falar deles, porque você gosta dessa questão psicológica da mente. Sim. Então Uhum. percebe-se que é uma forma de escrever, é uma forma de direção de atores e é uma forma de construir a trama. De maneira cíclica, mas de maneira a fazer com que essas personagens confusas nos confundam. Então eu Uhum. vejo um pouco do Aronofsky, eu vejo um pouco do David Lynch, eu até ia brincar dizendo que o quanto eu vi em outros filmes um pouco mais disso, eu vi ali na volta para casa, tinha que passar um coelho ali de fantasia de pelúcia, eu vi, olha o Lynch ali, olha o Pegou, Lynch, pegou. pegou, olha ali o coelho. Aí o balão tá voando ali, eu pensei, Pennywise. Não, tô brincando, assim não. Aí foi exagero. O Foi balão não é brincadeira. Pennywise, mas o coelho sim. O coelho se acertou. Olha, gente! Nós estamos em sintonia, sintonia. Gente, Não, amei eu sou essa. apaixonado pelo David Lynch. Sou apaixonado é, por tanta gente que, nossa, mãe, eu sou zero hater. As pessoas geralmente perguntam filme se eu odeio de nada, é difícil, sabe? Eu gosto de tudo, eu gosto da comédia, da minha mama peça, que eu adoro, como rio pra caramba, até Sim, sim. drogas mais pesadas. Te entendo. Até que a sorte nos separe, drogas mais pesadas. Que maldade. Tem o Jerry Lewis lá, né? Jerry Lewis fez participação especial no segundo, não É posso falar verdade, eu não nada. assisti o segundo, né? Mas eu sei que tem o Jerry Lee, tá ligado? Mas vamos lá. O que eu ia lhe trazer é, a partir dessas referências, eu vejo que seus filmes anteriores. Anteriores não, o Flush foi depois do Volta pra Casa, não foi? O Flush é um roteiro do João Cortes, né? Ele me convidou para dirigir esse filme eu não escrevi. Gente, é por isso que suas equipes têm que continuar com você. Equipes, parcerias, amizades.
Porque elas te dão exatamente o que você quer dirigir. Mesmo quando você não escreveu. Sabe, Scorsese? Sim. Calma, calma. Não tô te dando um peso nas suas costas, também não Não, tô tá tudo falando bem. isso. É porque eu amo muito Scorsese, já dei curso sobre ele Também. muito. E uma coisa que as pessoas. O que eu quero falar é material mesmo. Sem querer, você não fez nenhum filme de máfia, eu não tô falando sobre isso. E não que ele só tenha feito isso. Mas o Scorsese praticamente nunca fez um roteiro próprio. Quando ele co-assina um roteiro e que não tenha sido adaptado, é Uhum. raro. Raro, 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 raro um roteiro que ele tenha co-assinado e que não tenha sido adaptado, sabe? Tipo Caminhos Perigosos, lá no início da carreira dele. Então, assim, é curioso que até os roteiros que lhe foram trazidos estão reiterando a sua linguagem. Duas pessoas em cena, confinadas no ambiente Isso daí foi maluquice, é fechado. verdade. Foi igualzinho. Isso daí foi... Mas foi Mas a é o minha roteiro do João Cortes e o que ele fez junto com o Nicolas Prats, que são os dois atores. Aí eles me procuraram para outra dirigir parceria os. recorrente. Já é o terceiro ou quarto filme com o Nicolas. Terceiro, né? Não, o segundo. No Flash é o segundo. Mas a gente É o vai ter. Mas terceiro? não, a gente só fez Não, dois. segundo, desculpa. É, Desculpa, não quis te consertar, mas não. a gente vai fazer outros. Em breve vocês vão saber. Ah, então foi telepatia que eu já estava adiantando, olha só. É. Vou fingir que é material protegido aqui, for your eyes only, não podia nem falar, ó. Mas o que eu ia lhe perguntar o uso das cores nos outros filmes é bem realçado, né? Isso não diz que há ausência de cores no Volta para Casa, o que eu acho bem interessante. Você dá uma lavada um pouco ali, digo lavada porque você tem ali uma dessaturação das cores, você traz uma forma mais natural mesmo, não é Uhum. naturalista, mas mais natural de luz, mais Sim. parece mais luz ambiente, um pouco mais mesmo do que a cena, do que o lugar. Às vezes eu até penso que você vai artificializar como a cena do carro que a gente vê o Lima Duarte lá fora ficar confuso, mas você não, você foi super benevolente, você vai lá com a câmera. Pensei, ele vai prender o Lima, e eu já vi esse filme várias vezes, né? Porque eu fui jurado no Cine Ceará, eu já tinha Que visto legal. ele antes, então eu vi o filme acho que umas 6 vezes já. E Opa! gosto todo. Gente, só para o público entender, para mim, A Volta para Casa tá no nível de amor, né, que eu tenho, que o Vestido de Miriam, do Lucas Rossi, que é o que tem o Tunico Pereira e a Camila Amado. Saudosa Camila, que se foi recentemente. Sim. Mas são dois filmes que trazem artistas muito consagrados, monstros, né, como Lima, como Tunico, como a Camila Amado, já na terceira idade, que não costumam ganhar protagonismos, colocando eles num lugar de desafio bem fora da caixinha, e eles rendem, assim, Muito. papéis, alguns dos melhores da carreira deles, sabe? Os Ai, três. que Então bom. Muito feliz de eu ouvir boto isso. esses filmes, eu gosto muito desses filmes e eu vejo muito eles emparelhados. Eu adoraria, tipo, fazer uma sessão dessa nossa geração que foi trazida por esses curtas de volta. Estão em Uhum. novela, estão em tudo que é lugar, mas eu acho que essa autoralidade estava faltando. E Que aí eu bom. te pergunto, né, como é que foi o trabalho de cores? Porque todos os seus filmes têm cores tão pronunciadas, né, Uhum. mais saturadas, e aqui não, você fez o inverso, você manipulou menos. Como eu disse, você sai do carro para seguir com a câmera ele quando ele está desnorteado fora do carro. Eu achei que você ia aprisionar ele de dentro do carro, que a câmera não ia sair de dentro do carro. Então, assim, você foi quebrando os dispositivos. Como é que foi isso Olha, para técnica mesmo? essa cena dele fora do carro tem uma coisa interessante. Esse filme todo é de tripé. Você vê a câmera Eu fixa percebi. ou em movimentos de trilho. A única cena que essa câmera chacoalha no ombro é a cena que a gente filma o rosto dele perdendo a memória lá, que é um reflexo da confusão dele. É onde a câmera perde foco, é onde a câmera tá tentando achá-lo. É o único momento do filme inteiro. Você pode assistir de novo com esse olhar agora. Então esse plano ele foi muito. A gente guarda. Esse filme ele quis ser mais natural do que os outros, Uhum. porque ele tinha uma abordagem não é documental. Eu posso me não é isso, mas é quase isso, porque a gente estava lidando com material real ali. E eu não queria diferenciar muito o que era roteirizado do que era real. Então, a ideia era que tudo tivesse meio que a mesma paleta, as mesmas cores, a mesma identidade. Uhum. E, ao mesmo tempo, a gente usou uma lente bem antiga, uma lente loma anamórfica, que é uma lente que tem muita distorção e ela tem pouca definição, porque isso traduz Uhum. um pouco o estado da memória dele. Então ele é um filme que, apesar de não ser um show de saturação, né?
ele tem uma característica de distorção, tem uma característica da própria lente, por exemplo, que a gente usou, que é totalmente diferente do Segredo de Davi, que é um filme que parte da idealização, do mundo das ideias. Então ele é um filme todo colorido, ele é um filme de terror colorido, ele é um filme de terror super saturado, em que as coisas elas saem um pouquinho da realidade, que é a mente desse garoto, que é um garoto que não vê a realidade como a gente. Então acho que o roteiro diz um pouco do que é a estética. Acho que a minha estética, geralmente, ela é um pouquinho estilizada. Ela nunca é sempre naturalista. Eu não me vejo, hoje posso mudar, mas eu não me vejo fazendo, sei lá, por exemplo, Temporada, que é um filme que eu adoro, e é totalmente diferente dos meus filmes. Ele é um filme 100% realista. Você está enxergando aquela cidade, aquela mulher, né? Os meus filmes, geralmente, eles partem de um lugar mais, não sei, um pouco mais desenhado, digamos assim. E eu acho que isso é natural, é o estilo que eu não penso para fazer. Quando eu faço, fica assim. Claro que o pensamento é sempre traduzir melhor o roteiro e as escolhas de cor, de saturação, é trazer uma linguagem cinematográfica, ou seja, passar, contar a história. Então, é isso que eu acho. Não, eu sinto isso, e adequar o projeto, como você tinha falado, porque existem estudos ali do cinema de gênero mesmo, da fantasia, do terror, do thriller, etc., que são adequados aos filmes. E não era adequado necessariamente à Volta para Casa, então era realmente uma outra pegada. Mas uma micro pergunta que eu já tinha, mas você acabou me lembrando dela quando você falou agora de novo do Segredo de Davi. Tem áudio, o áudio é dublado no filme? Do Segredo de Davi? Não, tem. Tem. Eu percebi que não era todo o áudio, mas eu percebi que existiam dublagens no filme. Então quer dizer que não ficou bom. Não é pra perceber. Olha, eu sou bom no que eu faço. Então não, mas ficou bom, acredita em geralmente mim. Tem. A Volta para Casa tem também. Eu percebi, mas... Tem também. É porque esse é o ADR, né? Que é o que a gente fala, que é quando, por algum motivo, o áudio não ficou bom, que podem ser mil motivos. No caso do Davi, a gente tem um problema grave, que a lapela do protagonista, ela deu defeito em grande parte do filme. E tinha um ruído que, enfim, não dava muito para salvar, então a gente teve que fazer ADR. Mas é uma coisa comum, viu? Os filmes americanos, não, sim. Com DR. Eu ontem estava falando com o Davi Mello, que foi nosso debatedor da sessão anterior aqui no Cine Jardim, que o Gabriel Mascaro, ele dubla todos os filmes de ficção dele. Ele não coloca nenhum dos sons naturais. Nenhuma das gravações que ele fez. Ele usa apenas para nortear o que ele quer fazer diferente quando ele regrava em estúdio. É uma coisa mais ousada, é verdade. Ele redesenha o filme inteiro no som, tipo Lucrécia Martel. Mas a Lucrécia ela tem uma técnica diferente, ela não redesenha o filme dela, né? Ela desenha outros filmes. Ela redesenha, tipo, nós estamos conversando aqui num cômodo, né? Eu tô num cômodo, você tá num cômodo. Eu não sei quantas pessoas estão no seu cômodo ou estão no meu. Ninguém sabe, não tá vazando por enquanto o som. Mas vamos dizer que estivesse, ou aqui no cômodo do lado estivesse vazando outro som, uma sirene aqui na janela, ela vai acrescentando histórias que estão em lugares que a câmera não necessariamente capta. E às vezes até o que ela capta, e ela vai dando outros protagonismos de acordo com em qual plano ela vai colocando esse som, né? No primeiríssimo ou no plano de fundo. Então a Lucrécia, ela reescreve o som de outra maneira que não é a do Gabriel Mascaro. O Gabriel Mascaro, ele usa como um rascunho e regrava tudo. Tudo. Todos os filmes dele de ficção. Não, é muito interessante essa possibilidade, porque muitas vezes você consegue corrigir até questões de atuação, de impostação, com a dublagem. Né? É uma coisa que tem alguns atores que preferem, inclusive. Mas, no caso do Davi, foi uma necessidade técnica, não foi uma necessidade artística. Mas sobre essas coisas do fora do plano, isso com certeza. O desenho de som é uma das coisas que eu mais gosto. Eu fico meses fazendo, junto com o Davi que fez foi o Pedro Lima, a Volta para Casa quem fez foi o pessoal lá do Sasso, e são grandes artistas que trazem mais e mais camadas pro filme, que afinal é audiovisual, né? Você tem todo o áudio, metade da história. Né? As pessoas esquecem disso, né? Pensam que o áudio é só diálogo. Ai, tadinha delas. Imagina. Por causa da pandemia, a gente estava tendo só banca assim, né, online, né, virtual. Aí a gente ousou lá na IC fazer uma banca presencial ainda agora.
E aí eles desacostumaram, né? Porque tava tudo online, estavam botando tudo assim, né? Streaming imediato. Aí eles tiveram que levar o filme, ele conseguir carregar, eles tinham acabado de fazer uma última versão. E aí não parou, de repente, no meio do filme, não vinha nunca. E a gente falando, gente, que diabos está travando? Tem algum problema? Tá com bug? Aí eles, não sei, professores, não sei. Olhando assim para a banca, tipo, não tem filme para mostrar, né? Não sei o que está acontecendo isso. E a gente tinha trabalhado com eles junto desde o roteiro. E a gente falou, mas peraí, no meio do filme vocês não tem aquela cena que tem a multidão e que vocês têm aqueles vários áudios, que vocês tiveram que fazer vários canais de som para poder botar em camadas? É, né? Na metade do filme? É. Então, vocês estão esquecendo que, independente da qualidade do HD, tem muito mais camada de som no meio do filme do que a imagem tá fazendo a resolução atrasar para fazer o upload no vídeo? Horas. As pessoas não fazem ideia do peso que o som é num filme. É muito, peso no bom muito, sentido. claro, muito, muito importante, nossa, mãe. E Diego, infelizmente a gente está chegando aqui no final do bloco, e aí a gente quer pedir o que a gente está pedindo para todo mundo, né? Além do que eu já falei, assistam os filmes no site do Cine Jardim, na plataforma do Cardume. Quem gostou do debate, compartilha aí, vai ficar gravado no IGTV do Cine Jardim. Sigam o Instagram do Diego, por gentileza, para poder conversar com ele o que vocês acharam dos filmes. A gente falou de muito filme aqui. Eu amei, eu já tinha visto a maioria, e eu revi todos pra gente debater aqui. Então, eu acho que vocês vão gostar de ver aí esse blocão Diego, que vai ser emocionante. Então, o que você gostaria de falar para convidar o público para assistir o filme no festival? olha, aproveita a oportunidade, porque o festival está com filmes incríveis e o curta-metragem brasileiro a gente faz isso com excelência. Então, é um gênero, é um formato que precisa ser mais valorizado, porque é muito difícil ser feito. E a gente tem filmes incríveis, e se vocês gostarem do A Volta para Casa, me comentem. E não assistem por mim, assistem pelo Lima Duarte, que é um ator que vale a pena. Mais uma vez, a gente dedica a live, né, no nosso humilde espacinho aqui, para o Paulo José, já que ele tinha acabado de nos deixar no início da live. Desculpa se alguém não sabia, porque agora que a gente estava no iniciozinho, né, mas aqui que a gente tá com uma baita média de audiência, desculpa se a gente tá falando de sopetão, quem não ouviu ainda falar que ele havia partido hoje, da ainda agora, mas vejam o Lima Duarte, preservem, ainda mais com o incêndio da Cinemateca, preservem a memória dos nossos artistas, dos nossos realizadores e realizadoras, vejam os filmes, porque só assim vocês vão poder demandar que eles sejam protegidos. Exatamente. Fogo só nos fascistas. Então, obrigado de novo, Diego. Tudo obrigado, de bom. querido. Foi ótimo, adorei. Obrigado ao público. E até amanhã, que a gente vai ter live de novo com a Thaís. E na sexta-feira com o grande mestre Rosenberg Cariri. Valeu. Tchau, tchau.